Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula. Uma alegria poder estar aqui compartilhando, trazendo conteúdo. E na aula de hoje eu vou responder mais uma pergunta que chegou e eu estou muito feliz que essa pergunta tenha chegado porque ela me permite falar dessa paixão que é a focalização. E a pergunta foi: como a focalização te ajudou ou ajuda na sua vida pessoal e profissional? Então, essa aula eu vou falar para você como a focalização me ajuda, me ajudou tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, e é um prazer poder trazer esse tema, e eu tenho certeza que ele vai apoiar você, que é profissional aí da área do desenvolvimento humano, terapeuta, psicólogo, enfim. Então fica ligada, acompanha aqui essa aula, porque o que eu estou trazendo aqui vai te ajudar com certeza em muitas das dores que eu imagino que você viva, que são dores que eu vivo e vivi dentro dessa área. E a focalização me ajudou muito. E só um lembretinho, se você gostar, se isso fizer sentido, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal para a gente continuar se vendo muitas vezes. A focalização, ela me ajudou em muitos sentidos. Mas o primeiro que eu quero destacar, e eu acredito que seja uma dor muito comum, eu noto isso, dos profissionais da área, é a questão da autocrítica severa, da autocobrança severa. Quando a gente se torna profissional da área, é muito comum que a gente acesse muitos conhecimentos. Conhecimentos sobre a subjetividade do ser humano, as questões do inconsciente, trauma, a questão de crenças, ressignificação de crenças, uma porrada de técnica para mudar crença, para mudar trauma, para aquilo que te sabota, enfim, você entra aí numa overdose de informação e muitas vezes essa quantidade de informação te diz que tudo que está acontecendo na sua vida, a culpa é sua, você que é responsável, você que está criando sua realidade, você que isso, você que aquilo. E uma coisa que poderia chegar como uma possibilidade de um recurso de transformação, muitas vezes, como a gente ainda não pegou o jeito da coisa, não entendeu direito a coisa, a gente começa a se bater num nível. E eu que já tinha uma tendencinha boa de me descer o sarrafo, digamos assim, né? Nossa, eu me batia, eu tinha coisa assim, não que hoje eu ainda não lide com o meu crítico, com minhas críticas internas, eu não, eu já passei da fase de acreditar que a gente transcende tudo, a gente aprende a lidar e se torna uma aventura esse lidar com a gente mesmo. Mas já foi muito pesado. Nossa senhora, já foi muito pesado. Eu já fui muito pesada comigo. Minha mão já foi muito pesada para comigo, para comigo. E aí, nessas minhas descobertas, eu também descobri que essa minha tendência já vinha, né, muito nova, assim, da minha criação, das minhas feridas de apego, uma criação muito rígida. Então, como a gente se olha pelo olhar do outro, né, a gente se forma como indivíduo e se percebe a si mesmo através do olhar do outro. Se esse olhar é severo, se esse olhar é rígido, a tendência é que as chances são, né, é que a gente acabe se tornando esse olhar para com a gente mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então eu já tinha desenvolvido aí um caráter, uma personalidade de muita severidade para comigo mesma. E aí, quando eu já navegava, eu comecei a navegar nessa história de desenvolvimento humano muito cedo, muito nova. E vocês vão cansar de ouvir eu falar do mito do curador ferido, né, desse arquétipo aí de Centauro Quirón. Então eu já buscava aí a cura das minhas feridas mortais, então eu já mergulhava, mesmo antes de decidir ser profissional. E foi nessa jornada que eu descobri que eu queria ser uma profissional da área, e aí comecei a fazer formação. E muitas delas, formações ótimas, conhecimentos ótimos, e por causa dessa mensagem de você que está fazendo isso, você que tem que ir. Nossa Senhora, eu virei assim um algoz. Eu virei meu próprio algoz. Quando eu conheci a focalização,
a coisa mudou muito, assim. Já tinha semeado algumas coisas com a percepção da meditação, da respiração consciente, da própria hipnose ericksoniana, a visão do Stephen Paul Adler, do olhar gentil. Algumas coisas em mim já estavam mais maleáveis, já tinha melhorado. Mas quando eu encontrei a focalização do relacionamento interior, mudou completamente o meu olhar em relação a mim mesma. A maneira de tratar o meu mundo interno, a maneira de tratar o que eu sentia, a maneira de tratar o que era difícil em mim, a maneira de tratar os meus processos traumáticos, de traumatização, tudo mudou, tudo mudou. E à medida que eu mudei o meu olhar para comigo, e como eu recebia os meus visitantes, né, os meus medos, as minhas angústias, as minhas tristezas, as minhas frustrações, as minhas inseguranças, enfim, os meus visitantes da vida, obviamente que eu mudei o jeito de receber os visitantes que chegam através da fala do meu cliente. E é nesse sentido que eu falo que uma coisa está muito conectada à outra. Quanto melhor a gente navega internamente, melhor a gente conduz processos de navegação de outras pessoas. Então a focalização, ela me ensinou esse olhar. Ela me ensinou a fazer contato com o que eu sinto no meu corpo, né? A focalização, ela é um método que nos ensina a ouvir a nossa sabedoria corporal. E ela nos ensina a ouvir o que é difícil em nós, aquelas sensações que inicialmente são desagradáveis, que a gente não quer dar atenção, ou que a gente quer eliminar, ou que a gente quer mandar embora. Ela nos ensina que esses lugares em nós são fontes de informação. E quando a gente ouve esses lugares, eles se transformam. Então, eu aprendi isso com a focalização para mim, para minha vida. E aí, eu aprendi a escutar muito melhor no consultório. A minha escuta no consultório melhorou absurdamente. O meu olhar gentil para comigo se reverbera no meu olhar gentil, na tratativa das questões que chegam com os clientes. E na minha pedagogia, no meu jeito de ensinar. Eu acho que o fato de eu ser professora hoje e eu vi muitos feedbacks das alunas, dos alunos, de uma clareza na didática, tem muito a ver com essa clareza de vivência da técnica, né, do método em mim. Então, quanto mais eu focalizo, melhor eu conduzo a focalização. E como o processo de aprendizagem da focalização, ela é feito assim, né? Você começa se tornando focalizador antes de qualquer coisa. Ela me ensinou congruência, né? E me ajudou a viver buscando essa congruência, tentar buscar pelo menos a congruência. Isso faz diferença. A focalização me ensinou uma linguagem, uma coisa que eu acho muito bacana do processo terapêutico, eu acho que eu quero deixar essa dica aqui para você. Foi uma coisa que eu saquei num determinado momento como profissional, e aí quando eu comecei a conscientemente colocar atenção nisso, foi uma outra alavanca para o meu processo terapêutico como profissional. Muitas vezes a gente está muito focado em aprender técnica, e o que ok, faz parte, né? Quanto mais a gente tem aí ferramentas, mais possibilidades a gente tem de executar os trabalhos que somos convocados. Mas às vezes a gente precisa parar de olhar para a técnica e olhar para aquilo que faz o manejo ser melhor. O que eu quero dizer com isso? Em vez de eu aprender uma nova técnica, como está a minha linguagem? Como é que eu falo? Qual é o meu repertório linguístico? Qual é a minha variabilidade de tom de voz? Como é que eu me conecto pela voz? Como é que eu uso esse instrumento da voz a serviço da conexão? Que eu sei que quanto melhor conexão, maior o trânsito de informação, de afetação, então maior a possibilidade dessa troca gerar resultado no processo do cliente, né? Nessa troca que a gente vai viver. Então, para essa ferramenta que eu conheço, para essa técnica que eu conheço, que eu já estudei, que eu já sou formada, etc., ser mais efetiva, eu preciso de um fio condutor. Esse fio condutor é a minha comunicação, que envolve o meu tom de voz, que envolve a minha fala, que envolve o meu olhar, que envolve um monte de coisas que eu estou comunicando. Então, olhar para isso. E o 2, o conteúdo. Então, uma das bênçãos da focalização é que, por exemplo, na focalização no relacionamento interior, que foi desenvolvida pela Anne Weiser Cornell, ela é uma linguista, né? Ela é uma PhD em linguística.
E ela colocou muita atenção na linguagem, então ela nos ensina como colocar a linguagem a serviço da intenção de aceitação radical de tudo. Então, eu quero ser compassiva, eu quero ser gentil com aquilo que chega, que me visita como sensação. Quais são as palavras, quais são os repertórios linguísticos que vão apoiar essa intenção de gentileza? Então, por exemplo, eu poderia estar fazendo contato com uma sensação de angústia e eu quero dizer olá para isso em mim e eu falo, olá, eu tô aqui. Ou eu posso dizer, eu tô percebendo você. Então, eu gostaria de te dizer um olá. Eu tô aqui com você agora. Então, toda essa fala, esse tom, a gente aprende na focalização no relacionamento interior, sabe? Então, às vezes, acho que uma outra coisa que a focalização me ajudou muito e que eu acho que ajuda muito um profissional, que depende da sua fala para poder gerar o processo, é um repertório linguístico muito assertivo a serviço da conexão. E isso não só no setting terapêutico, na vida, né? Assim, a focalização me ajudou muito na vida, porque vamos pensar numa briga com o marido. Daí, o marido não chega em casa cedo do trabalho, antes da pandemia, né? Poxa, todo dia enfiado lá no trabalho, computador, aquela coisa toda, sei lá. E aí você vai lá e briga com o marido e fala: Ô marido, já se viu? Você nem liga pra mim, você não liga pra casa, não liga pros filhos, você não me ajuda. Porém, essa linguagem, essa fala e esse tom não estão comunicando a intenção. Qual que é a intenção? Eu sinto a sua falta. Quando você dedica tantas horas para o trabalho e tão poucas horas para nossa casa, para o nosso filho, né? Eu me sinto sozinha, eu me sinto abandonada, eu me sinto não vista. Então, quando eu comunico com essa qualidade, quando você faz o efeito que me causa é esse, as chances são que essa pessoa que ouve isso vai se conectar muito mais com a intenção do que está sendo comunicado e gerar uma resposta de maior conexão para que a gente possa achar uma saída para essa situação, do que a primeira comunicação, que é uma comunicação acusatória. Então, quando a gente entende essas variações de comunicação e que a gente começa a prestar atenção, como é que eu levo para o outro, seja meu marido, seja minha mãe, seja meu pai, seja meu amigo, seja meu filho, essa intenção do que eu quero comunicar, ou seja, eu coloco atenção na forma e no conteúdo, eu sou muito mais assertiva nos meus relacionamentos, nessa coisa de poder me conectar. Então, para o meu filho, eu falo muito, eu tomo muito cuidado com a linguagem, né? Às vezes ele apronta uma, e às vezes a gente fala para a criança, que feio, né? Exemplo. Ou, ai, muito feio você. Não é você, né? Então eu falo, filho, esse comportamento não tá legal. Mamãe não quer que você faça esse comportamento. Então, eu tomo cuidado para minha mensagem chegar que o comportamento precisa ser mudado e que o comportamento não define quem ele é. Então, não é você é isso, você é feio, você é qualquer coisa. O seu comportamento está inadequado. Então, eu coloco muita atenção na linguagem. E eu aprendi a colocar atenção na linguagem estudando, né, com a Anne Weiser Cornell, me formando na focalização no relacionamento interior. E eu também estudei comunicação não violenta. E eu também estudei com o Dr. Stephen Paul Adler a hipnose ericksoniana, que também trabalha muito essa linguagem aberta, gentil, de possibilidades. Então, acho que isso também acaba compondo e me ajudou a mergulhar mais fundo na questão da focalização, porque a focalização, ela ensina essa coisa da conexão com a gente mesmo, e se eu sei me conectar comigo mesmo, a minha habilidade de me conectar com o outro se aumenta exponencialmente. Por quê? Porque quanto mais conectada eu tô, quanto mais recursada eu tô, quanto mais nutrida eu tô, menos são as chances que eu exija do outro, que eu demande o outro, que eu busque no outro aquilo que me nutre, aquilo que eu gosto, que tapa meus buracos, que resolva minhas questões. Muitas vezes, as questões que as pessoas buscam fora, só ela pode dar dentro. Então, quanto mais a gente está conectado com a gente, quanto mais a gente está num espaço de aceitação e gentileza com a gente, menos a gente demanda o mundo e mais a gente se conecta pela nossa função de conexão humana, né? De coração para coração e não de dor para dor, de buraco para buraco, que as coisas que a gente carrega aí da vida. Então, isso também a focalização me ajudou.
Que mais que a focalização me ajudou? Ah, uma coisa que a focalização me deu de presente foi conhecer pessoas incríveis, 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 incríveis. O Eugene Gendlin, quando ele criou a focalização, ele criou grupos que ele deu o nome de change, né, de mudanças, que você se encontrava para focalizar e formar parcerias de focalização. Então, quando você tem a sua parceria de focalização, você se senta e você, no primeiro turno, você pode ser o ouvinte, que recebe o nome de parceiro, que está ali apoiando o processo do focalizador, e a gente tem todo o nosso aprendizado de como a gente apoia o processo, sem interferir, né? A gente não é terapeuta do focalizador, a gente está sendo parceiro. E depois é a nossa vez de focalizar e aquele que foi o nosso focalizador se torna parceiro e ele nos acompanha. Então a gente troca, né, sessões de focalização. E isso é uma comunidade internacional mundial. Hoje tem mais de 1 milhão de praticantes e o mundo focaliza, né, dentro dessas comunidades, esse mundo da focalização. E os congressos, etc. Então, eu conheci gente incrível. Essa coisa da comunidade, eu me sinto assim, puxa, que lugar bacana pertencer. E eu procuro cultivar isso muito com as alunas, de fomentar a comunidade, delas se encontrarem, delas focalizarem, delas saberem que elas têm um lugar a pertencer, elas e eles, né, que eu tenho menos alunos e mais alunas. Criar aqui no Brasil essa comunidade, então, esse encontro com essa qualidade de conexão que a focalização nos ensina, de escuta do mundo interno um do outro, é uma coisa que eu ganhei também da focalização. Eu tenho minha parceira de focalização, que já está aí com quase 6 anos. A Amy Weiser Cornell, que é minha professora, minha mestra, minha inspiração, que, nossa, eu me sinto privilegiada de poder beber da fonte de uma sabedoria absurda que essa mulher traz para o mundo. Eu fico encantada com tudo que eu aprendo com ela, tanto durante a minha formação, quanto hoje em dia, que eu estou sempre em contato com ela, trazendo materiais dela aqui para o Brasil, e eu e a Tere, que é minha parceira aqui na focalização, a gente está sempre vendo, revendo. A Tere é uma grande tradutora, uma grande trainer também, a gente está sempre trocando. É uma fonte inesgotável dessa qualidade de autocompaixão, gentileza para consigo mesmo, aceitação radical de tudo, enfim. Acesso a isso também acho que é um grande presente, né? Esse senso de comunidade, saber que como profissionais, quanto mais suporte, apoio e recursos a gente tiver, mais a gente vai estar pronto, preparado e assertivo para a nossa prática. E isso vai suar nos nossos poros, na nossa execução vai estar presente essa qualidade, né? Eu observo muito cantores, né? E para mim, hoje em dia, é cada vez mais fácil perceber os cantores que cuidam da voz antes de cantar e os que não cuidam. E a qualidade do canto, de quem cuida e de quem não cuida. Para mim, hoje em dia, é muito fácil perceber. Eu sou muito conectada à arte, eu olho muito para isso. E então, você que é profissional, quanto melhor você cuida da voz, melhor é o seu canto, fazendo a referência clara. E isso também se conectou, foi a focalização que me deu. A focalização também me deu um dos maiores presentes de vida, que é perder o medo de sentir medo. Perder o medo de sentir raiva. Aprender a estar com o que eu sinto de um lugar de gentileza. Então, quando eu sou capaz de receber aquilo em mim, que pode ter essa cara que não é agradável, que não é um sentimento expansivo, que é um sentimento mais construtivo, e eu sei fazer isso, isso me habilita a me sentar com aquilo que pode ser assustador, que pode ser difícil, de um outro espaço. Então, esse outro espaço eu aprendi com a focalização. E se eu sei fazer isso em mim, ou seja, eu sei receber os meus mensageiros, e às vezes eles não têm a cara agradável, né? Como todo ser humano, a gente vai olhar para os nossos medos, para as nossas vergonhas, para as nossas frustrações, para as nossas queixas, seja lá o que for. Quanto mais eu sou hábil em me sentar com aquilo que é difícil em mim, eu também não tenho medo de me sentar com o medo que é do outro. Então, quando o meu cliente chega, que ele relata a ansiedade dele, que ele relata a insegurança, que ele relata os seus, entre aspas, demônios, bem entre aspas isso, como eu me disponho, eu sei me sentar com os meus, os deles já não me assustam tanto. Então, essa possibilidade de sim se relacionar com o que é sombrio em nós, né, que está fora da consciência, que o Jung já falava, né, do conceito de integração da sombra e tudo mais.
E o Carl Rogers também, lindamente, né? Lindamente, o paradoxo é que quando eu posso aceitar a mim mesmo completamente, aí então eu posso e consigo mudar, essa frase célebre dele. Então, essa capacidade de sentar com qualquer cor em mim, ela não precisa ser bonita, ela não precisa ser iluminada, eu posso me receber por completo, eu posso conhecer o meu medo, eu posso conhecer a minha raiva, eu posso conhecer a minha dor, eu posso conhecer o meu ranço, o meu ódio, sei lá, o que quer que seja. Eu posso realmente conhecer a mim mesma com todas as minhas cores. Isso me habilita e me amplia a possibilidade de poder me sentar com a pessoa e apoiá-la a desenvolver essa capacidade de estar com ela. E por último, para encerrar, uma coisa que eu acho muito legal na focalização, quando eu li essa pergunta, eu falei, nossa, eu acho que eu vou gravar uma aula longa falando o que a focalização me ajudou e me ajuda na vida. E eu estou tentando ser resumida. Mas para finalizar, para não ficar muito grande aqui essa aula e ela poder ser uma inspiração, eu tenho esse desejo, né, de espalhar cada vez mais a focalização do relacionamento interior aqui no Brasil e torná-la cada vez mais conhecida. Uma vez me perguntaram por que a focalização ainda não é conhecida no Brasil. Eu não sei responder essa pergunta, eu só sei que é assim que é, então vamos espalhar, né? Como tudo no início não era conhecido e depois se tornou, talvez daqui a alguns anos ela seja muito conhecida e ela vai ser através da gente que espalhar essa mensagem pelo mundo, do mesmo jeito que lá atrás outras coisas não eram conhecidas e tiveram aqueles, né, que fizeram esse trabalho de espalhar, de semear a semente por vários campos até que essas sementes deram frutos e deram flores. Então, a última coisa que eu queria citar é a questão da autonomia. Eu gosto muito de trabalhar com técnicas que ofereçam autonomia. O que eu quero dizer com autonomia? Cecília, o meu perfil profissional como terapeuta, como quando eu estou atendendo alguém, é muito mais ligado a apoiar a pessoa a saber como navegar no seu mundo interno do que ela depender de mim para conseguir navegar no seu mundo interno. O que eu quero dizer com isso? À medida que ela vai pegando o jeito de como ela recebe a própria emoção, como ela se relaciona com a própria emoção, como ela acolhe aquilo nela, como ela começa a desvendar o próprio corpo, como ela começa a desvendar como o corpo dela fala, como o inconsciente dela fala, ela vai tendo autonomia sobre a sua própria navegação interna. Ela vai compreendendo que ela pode ser essa boa companhia. Então, quando eu posso focalizar, eu, Cecília, posso focalizar e eu posso ser uma guia de focalização, eu posso viver essa autonomia e eu posso propor essa autonomia. E eu gosto muito de poder propor autonomia, porque liberdade é um dos meus valores principais de vida e eu acredito que saber navegar no mundo interno é uma possibilidade e é uma necessidade de todo ser humano. A gente precisa aprender a conversar com o que é subjetivo em nós. Eu acredito muito nisso porque a subjetividade faz parte da gente, né? A gente está sempre nesse eixo consciente e inconsciente, manifestação de um todo através desses dois aspectos. Então, eu acredito que todo ser humano tem que ter o direito dessa fluência, não precisa depender de uma entidade, um ser que para sempre, para você fazer isso. Acho que a gente pode aprender. E nós somos esses guias, né? Que passa na vida das pessoas muitas vezes. Então, a focalização me ensina autonomia, me ensina liberdade e ela me ensina a ser gentil comigo mesma e por isso ela me inspira tanto e espero que ela possa te inspirar. Então, espero que você tenha gostado de saber tudo isso da focalização na minha vida e que eu veja você num próximo vídeo, numa próxima aula. Até lá!